Bora, Fel, se liga na entrevista que o Hugo Souza deu exclusivo pra ESPN na premiação do Paulistão. O Hugo Souza que fez uma revelação importante sobre a sua condição física e fala se ele vai desfalcar o Coringão ou não daqui pra frente. E teve o choro da Leila Pereira, que teve falas polêmicas, novamente cutucando o Corinthians no finalzinho ali. Muita análise do título do Timão e entrevista do Yuri Alberto pra finalizar o vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder nada do Corinthians, vídeos todos os dias aqui no canal pra fiel torcida. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Já aí, André Kfouri, festa absurda na Neoquímica Arena. E a gente falava aqui do 0x0, né? Você falava de um empate, eu falei, eu acho que vai ser 0x0. Você falou, acho muito difícil 0x0. Né? No final das contas, o Hugo Souza foi o herói. O Hugo discordou e aí ele resolveu manter o 0x0. Manteve o 0x0 e aí o Corinthians é campeão depois de 6 anos e ainda evita o rival, o maior rival, ser tetra. Sim. Ou seja, tudo do jeito que os torcedores estavam esperando em Itaquera ontem. Lembro de conversas nossas aqui neste programa, no início do Campeonato Estadual, quando a gente falou, o Corinthians parece ser o time que mais vai investir no estadual, porque não é campeão de nenhuma competição já há alguns anos. Terminou bem o ano de 2024, com aquela sequência invicta que estabeleceu um recorde no Campeonato Brasileiro. Começou aparentemente do mesmo jeito, teve algum período de maior instabilidade, creio que aquela derrota para o São Paulo foi o ponto mais baixo. Claro, a decepção na fase preliminar da Copa Libertadores, que, na minha opinião, foi um tremendo erro de estratégia em relação à forma como o Corinthians atuou na partida de ida contra o Barcelona de Guayaquil. Sim. Se tivesse feito um outro tipo de planejamento para jogar, né, para o jogo, aqui em São Paulo, eu acredito que o Corinthians teria conseguido o resultado para se classificar e seguir e chegar à fase de grupos da Libertadores, e não que o Campeonato Estadual console ou conserte esse tipo de coisa, porque a Libertadores é 1000 vezes mais importante do que o Campeonato Estadual. Mas, como também nós dissemos, para um clube que não comemorava nada, para uma torcida que não comemorava nada há 6 anos, esse troféu, também porque ele foi disputado e conquistado numa decisão contra o Palmeiras, ele tem um efeito de deixar o torcedor satisfeito, fazer com que crianças corintianas que não tinham visto ainda o seu time ganhar um torneio, hoje possam dizer que viram e saborearem esse momento. Mas, como eu disse, o Campeonato Estadual não tira ninguém da fila. No dia em que um clube como o Corinthians ou os seus semelhantes na primeira divisão do Campeonato Brasileiro se contentarem publicamente com a conquista de um campeonato estadual, pensando em um ano de trabalho, e as suas torcidas também se contentarem, eu vou dizer, ok, então tudo bem, o Campeonato Estadual voltou a tirar clube da fila. Enquanto as torcidas não acharem graça nenhuma ao longo do ano ter vencido o estadual, o que evidentemente é um retrato da realidade, porque clubes como o Corinthians têm que ter objetivos maiores, a gente vai dar ao Campeonato Estadual a relevância que ele tem. Mas hoje é dia do corintiano continuar comemorando, acredito que vai comemorar por algum tempo ainda. A conquista foi merecida, o Corinthians foi indiscutivelmente o melhor time do Campeonato Estadual aqui em São Paulo, foi o melhor time da decisão, soube jogar a partida de ontem no sentido de levá-la ao desfecho que interessava, no único momento em que as coisas estiveram em um pouco de dúvida, apareceu esse tremendo goleiro, que é o Hugo Souza, para garantir o placar que o Corinthians precisava para ser campeão. Isso é uma coisa. Outra coisa é o jogo, se você me permite. O jogo foi ruim tecnicamente, o Palmeiras foi decepcionante em relação ao que ele precisava fazer. As principais chances de gol, excluindo o pênalti, claro, foi o Corinthians que teve, e não era o Corinthians que precisava vencer o jogo, obviamente. O Corinthians podia empatar, como fez. E o Palmeiras preocupa pela falta de força na sua casa e como visitante, numa situação em que ele também já conseguiu fazer coisas que aparentemente eram difíceis nesse período sob o comando do Abel, mas ontem não esteve nem próximo de ameaçar o título do Corinthians, exceto, é claro, na hora em que o Veiga bateu o pênalti. E se eu posso acrescentar uma última coisa, a maneira como o jogo terminou, né, a parte final, com os sinalizadores, as interrupções, tem muita gente batendo palma para isso, dizendo a torcida do Corinthians encerrou o jogo. Tal. Campeonato sério, num ambiente de futebol sério que se respeita, esse tipo de coisa não dá para tolerar. Isso não é uma crítica específica ao torcedor do Corinthians, ou à nação corintiana, ou ao Corinthians como clube. Mas uma decisão não pode terminar desse jeito.
esse tipo de interferência no jogo, contando com a fraqueza da arbitragem, a fraqueza das instituições esportivas no Brasil também, é claro, a gente não pode aplaudir. O jogo deveria ter tido outra condução e deveria ter terminado de outra forma. Claro que não em relação ao resultado, não estou discutindo nada disso. Apenas a maneira como a noite terminou em Itaquera. Bom, isso vai ser visto e o Corinthians deve ser julgado por isso também. Você falou no Hugo Souza e nós vamos conversar com exclusividade com o herói da noite de ontem, com o herói do título do Corinthians. Vladimir Bianchini está ao lado do Hugo Souza. Vlad, boa noite. É isso, Marcela. Boa noite para você também, para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. Eu tô aqui com o grande herói do Corinthians na final do Campeonato Paulista, o goleiro Hugo Souza, que ontem defendeu um pênalti do Rafael Veiga e garantiu o empate e a conquista do Alvinegro. Você que foi revelado pelo Rubro Negro, né? Hugo, fala pra gente a respeito dessa importância desse título na sua carreira. Eu conversei com você a primeira vez, você tinha acabado de subir profissional, foi convocado pelo Tite, depois a gente conversou, você em Portugal, você viveu vários problemas lá e buscou auxílio, né, psicológico, depois veio pro Corinthians numa situação complicadíssima. Quanto que pra você é importante estar na história do Corinthians depois de tudo que você fez ontem? Acho que foi uma resposta pra mim mesmo, né? Para mim, para minha família, por tudo que a gente passou, por tudo que a gente conseguiu suportar e passar por cima. E, bom, Deus ele foi bondoso com a gente e principalmente comigo por esse título, pela forma que foi, pelo protagonismo. Então é uma resposta para mim mesmo, por todas as vezes que eu pensei e duvidei do meu talento, duvidei do meu potencial. Então, bom, é uma resposta de todo o trabalho que a gente fez, por tudo que eu abri mão, por tudo que eu corri atrás, as ajudas que eu busquei. Então eu sou grato a essas pessoas e esse título representa isso. E conta pra gente como é que foi na hora do pênalti. Como que você definiu? Pelos seus estudos, pelo que você tinha visto ali. O Veiga costumava bater naquele canto, você foi mais pelo movimento corporal dele, porque você tem uma fração muito pequena de tempo pra decidir ali. Você no Flamengo tinha uma questão que até reclamavam que você não pegava pênalti, e no Corinthians já foram 7 defesas, né? E aí, craque? Como é que você tá? Bem? Então, cara, na verdade eu na base sempre tive um bom repertório de pênaltis também no Flamengo profissional, peguei alguns pênaltis. Então, assim, um aspecto, um quesito que eu tento manter a calma, máximo de calma possível para que eu possa tá frio, para eu lembrar daquilo que eu estudei, para eu lembrar daquilo que o meu treinador me passou, porque a gente sempre estuda os batedores e tenta definir ali qual a melhor forma de escolher. Também não posso passar tudo para não passar meus segredos aí, que ainda pode ter muitos pênaltis pela frente, mas assim, é muito trabalho, muito estudo e eu fico muito feliz por principalmente nesse Paulistão, não ter sofrido gol de pênalti. E fala pra gente, você falou até a respeito disso, que você jogou com dores, como que você tá, a sua situação, você tá bem pro restante da temporada, vai ter que fazer alguma pausa na temporada, assim, pra se tratar ou não? Como que você tá? Isso a gente vai ver agora, né? A gente teve uma folga hoje, amanhã eu me apresento no CT, né? Realmente tenho jogado com algumas dores, tenho jogado com um sacrifício ali, mas no final valeu a pena. Mas agora eu preciso pensar que tem uma temporada grande pela frente, então se precisar parar para tratar, eu vou fazer isso. Mas eu quero estar em campo, quero jogar, então mesmo que eu esteja machucado, eu quero jogar o mais rápido possível. E por mim eu já jogo domingo, mas vamos ver o que vai acontecer. Então, então os médicos vão definir o que for melhor para mim aí. O quanto esse título vai ser importante para o restante da temporada, nos próximos objetivos que vocês têm? O quanto essa virada de chave com o título tira um peso de vocês, justamente pensando em brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana? Dá uma confiança muito grande pra gente, né? Porque a gente passou por momentos difíceis logo no início da temporada. Você tratar com uma eliminação logo no início da temporada, precoce, da forma que foi, é complicado. Então a gente precisou recolher os cacos ali o mais rápido possível, a gente precisou mudar a chave o mais rápido possível para que a gente pudesse usar isso como combustível para conquistar esse título. Então é um título que dá muita confiança para a gente, que afirma também todo o trabalho bem feito que está sendo feito, porque, não é um jogo, não é um momento, não é uma fase que vai definir o que a gente produz durante todos os dias. A gente vai continuar plantando para que a gente possa colher bons frutos, como foi de ontem. E para finalizar agora com esse título, com essas atuações, a seleção brasileira está mais perto, Hugo? Isso aí eu deixo para o professor que agora vai vir, né? Espero que
eu continue trabalhando da melhor forma possível para que o professor que assuma lá me olhe da melhor forma. Obrigado, Hugo, parabéns. Valeu, obrigado. Tá aí Hugo Souza, Marcela, goleiro do Corinthians, falando exclusivamente aqui com os canais ESPN. Eu volto com você. Obrigada, Vlad. Muito obrigada aí pela entrevista. Bom, tá ligado, pelo menos, nas últimas informações. Já recebeu, né? A informação. Já recebeu. Vou deixar para o professor que está por vir, para o novo professor que está chegando na seleção brasileira. André Kfouri, o Hugo Souza, assim, ele precisava do Corinthians, o Corinthians precisava do Hugo Souza. É realmente um encontro que o Corinthians teve muita sorte de encontrar e o Hugo também teve muita sorte de ter esse clube no seu destino. Sim. Ele é o herói desse título? Vai ser lembrado como o herói desse título? Sim. Foi uma contratação muito feliz, né? A gente falou aqui para os dois lados, porque o Corinthians precisava quase que desesperadamente de um goleiro capaz. Não era necessário apenas ter um goleiro para preencher a posição. O Corinthians precisava de um goleiro capaz de ser destaque. Perdeu o Cássio e o Carlos Miguel num curto espaço de tempo. E o Hugo, que surgiu no Flamengo com muito brilho logo no início, depois se desconcentrou um pouco, foi para Portugal, precisava de um clube no qual ele voltasse a se sentir importante, mas com holofotes. Sim. E quase que imediatamente, né, a gente lembra da chegada dele, o Corinthians em Copa do Brasil e Copa Sul-Americana precisou disputar pênaltis para seguir de fase, e ele foi ajudando, foi pegando cobranças, esse mito, entre aspas, foi crescendo, a ponto de ontem, na hora em que o Veiga foi cobrar o pênalti, havia muito corintiano crente, porque também faz parte, né, acreditar nas coisas e ter fé, que ele pegaria o pênalti. E foi exatamente o que aconteceu. Eu abomino o que está acontecendo com o Rafael Veiga por causa de um pênalti perdido numa decisão. O jogador que se apresenta para bater, ele não tem obrigações, a não ser que ele seja um irresponsável completo nesse tipo de situação e tente coisas como nós já vimos em outras oportunidades com outros nomes. Todo mundo sabe do que eu estou falando em termos de como bater um penal importante. Não foi o que aconteceu. Ele errou e ele perdeu um pênalti defendido por um goleiro que cresce nessa hora. O gol fica menor, o Hugo fica muito maior e ele é, sim, o grande destaque do Corinthians nessa conquista. E o Hugo Souza está no Corinthians faz 8 meses. Parece que faz anos que ele está à frente do Corinthians e ele só entregou alegrias mesmo, desde que ele chegou com a saída do Carlos Miguel e depois com a saída do Cássio. Então é o Cássio e o Carlos Miguel, eles vão embora, chega o Hugo, 8 meses. Estava na zona de rebaixamento de um clube de Portugal e ele consegue trazer para o Corinthians tudo isso. E tem só mais uma coisa, se você me permite, Marcela. O Hugo poderia ser um goleiro que se destaca e faz o seu papel de uma maneira muito competente, era o que o Corinthians precisava, mas com atuações normais. Sim. O Corinthians teve, durante muito tempo, durante praticamente a vida do Cássio, em termos de auge no futebol, um goleiro que aparecia em decisões e em situações em que o clube precisava ser resgatado, ser salvo. O Cássio fez isso, né? Fez isso em campeonatos brasileiros, fez isso na Copa Libertadores que o Corinthians ganhou, fez isso na edição do Mundial de Clubes que o Corinthians ganhou também. E aí, quando chega o Hugo Souza, não é só que ele faz o papel dele como goleiro. Sim. Ele vai exatamente brilhar no tipo de situação que o Cássio estava acostumado a brilhar. Então, assim, não é normal, não é comum. Por isso que eu disse que foi uma contratação muito feliz, deu certo em todos os aspectos que você possa considerar. Vamos voltar para a festa do Campeonato Paulista, porque a Leila Pereira está ao lado do Vladimir Bianchini. Vamos lá. Presidente, eu queria começar te ouvindo, você sempre é muito franca, muito clara nas suas respostas. Ontem a torcida do Palmeiras nas redes sociais, depois da derrota, evidentemente, né? Da derrota não, da perda do título, falou de 2 episódios. A sua conversa antes com o Augusto, né? Que segundo a torcida não cai bem a parte que você fala que o Corinthians sempre ganha do Palmeiras, e a segunda parte quando você está na foto ali sorrindo ao lado do Veiga com o troféu de segundo lugar. Queria que você falasse e respondesse a esses questionamentos da torcida, por favor. É uma boa pergunta. Com relação à conversa que eu estava tendo com o Augusto, aquilo foi uma invasão de privacidade. Que eu não estava dando entrevista, foi uma conversa amigável que eu estava tendo com o presidente do Corinthians, que é meu amigo, que nos recebe sempre muito bem na Neoquímica. E eu estava conversando com ele, foi uma brincadeira, e todo mundo sabe que foi uma brincadeira. Todo mundo sabe que nesses 3 anos que eu sou presidente do Palmeiras, nós já jogamos por volta de 14 vezes com o Corinthians. O Palmeiras perdeu
2 vezes. Então, claro que foi uma brincadeira que eu fiz. O futebol anda muito chato, sabe? Anda muito chato. Muito mimimi. Tá? Aí depois disse que mimimi é coisa de mulher. Não, mas tem muito homem histérico por aí, sabe? Então, aquilo foi uma brincadeira, aquilo não deveria ter sido gravado, aquilo não foi uma entrevista, foi um momento de descontração meu e do presidente Augusto, aliás, que eu quero dar mais uma vez parabéns pelo título, e aquilo foi uma brincadeira, tá? Não foi nenhum desrespeito pelo Palmeiras, pelo contrário, se tem uma pessoa que respeita a Sociedade Esportiva Palmeiras, sou eu. Pela seriedade com que eu trato o Palmeiras, pela dedicação que eu tenho ao Palmeiras, tá? Então, isso é um ponto, tá? Aquilo foi uma conversa, uma brincadeira, uma conversa particular que eu estava tendo com ele, que tinha uma câmera ali. Aliás, a gente não tem liberdade nem de conversar com amigos, não é? Mas aquilo foi uma brincadeira e todo mundo sabe que o Palmeiras, na minha gestão, perdeu só 2 vezes, não é, pro Corinthians. E com relação ao meu sorriso, gente, vocês queriam o quê? Que eu estivesse chorando? Sabe? Eu vou falar com toda sinceridade para vocês. Eu nunca fico triste em resultado de jogo. É um jogo, tá? Eu fico decepcionada, eu fico brava, ou às vezes as 2 coisas, tá? Eu não vou ser falsa em parecer aquilo que eu não sou. Eu não sou uma mulher que fico me lamentando. Eu nunca me lamento. Eu luto para conquistar os meus objetivos. O Corinthians mereceu o título, por quê? Porque nós não fomos eficientes o suficiente em nossa casa e na Neoquímica. Então, eu não vou me lamentar numa coisa que a culpa foi nossa, entende? Então, como é que eu vou me lamentar se a culpa não foi o Corinthians? Nós perdemos, entendeu? Na nossa casa e não conseguimos reverter, não é? Então, num flash, não é, que me pegaram, eu não estava também sorridente, não é? Aquela lá era a Leila Pereira. Tá? Eu sou a presidente do Palmeiras, eu tenho a minha personalidade, eu não vou mudar a minha personalidade porque alguns torcedores acham que eu devo mudar e eu acho ridículo determinados torcedores que querem se mostrar mais palmeirenses do que outros, tá? Eu mostro que eu sou palmeirense, eu mostro que eu me dedico ao Palmeiras quando eu trato o Palmeiras de uma forma responsável, cumprindo meus objetivos, os meus compromissos com meus atletas, com a minha comissão técnica, respeitando o Palmeiras, não endividando o Palmeiras, sabe? Respeitando o Palmeiras, tendo receitas bilionárias, entende? Então, equilibrando o nosso clube, é assim que eu respeito o Palmeiras. Colocando o Palmeiras sempre como protagonista e finalista, é assim. Então, meus filhos, meus caros que me criticaram, se todo presidente fizesse isso, que a presidente do Palmeiras faz, não é? Deixa o Palmeiras nesse nível de clube respeitado no mundo inteiro, dá um sorrisinho com um troféu, porque estava disputando uma final. Se isso é desrespeitar o clube, imagino o que os outros estão fazendo por aí e vocês sabem disso. Ela estava aguardando a oportunidade. Passou o dia remoendo, mas eu tenho certeza, o dia inteiro remoendo e boas respostas, como sempre, da Leila Pereira se defendendo e sempre se defendendo muito bem, André. Aqui é assim, a gente já criticou a presidente do Palmeiras algumas vezes e elogiou, mais vezes até, do que críticas. Na semana retrasada ou passada, por exemplo, ela foi muito mal em 2 situações, quando falou, o Brasil tem que sair da Conmebol, nós somos responsáveis pelo faturamento. Sim. E quando o assunto era o crime de racismo cometido contra um jogador do Palmeiras. Ela não tinha que ter desviado a atenção do problema. E depois, quando ela quis dizer quais são os jogadores de futebol que podem participar da discussão sobre o gramado sintético, dizendo, esses mais velhos têm, por que eles ainda estão jogando e tal. Ela foi muito mal nessas 2 oportunidades. Nesse posicionamento agora, em relação ao que ela disse, em tom de brincadeira, é claro, na sua conversa com o presidente do Corinthians, independentemente de ser um momento particular ou não, assim, é um encontro entre 2 dirigentes, havia jornalistas em volta. Assim, você não quer que algo que você disse seja divulgado publicamente? Toma mais cuidado. Sim, não era uma entrevista, eu entendo a posição dela, mas também não foi uma invasão de privacidade, como ela falou. Com relação ao resto,
as críticas que ela recebeu por essa declaração, completamente infundadas, a forma como ela atua como dirigente e a forma como ela própria disse, e eu concordo, respeita o Palmeiras no sentido de fazer uma administração honesta, uma administração autossuficiente, uma administração que leva o Palmeiras adiante. Ela tem total razão, e em especial no ponto em que ela diz a respeito de certos torcedores, um certo tipo de torcedor, na realidade, que se acha mais importante e mais torcedor do que todos os outros. Quando ela fez esse comentário, você não pôde ver, fã de esportes, mas eu aplaudi aqui porque ela foi no ponto correto. Muito bem, quem passou pela festa do Paulistão também foi o Yuri Alberto, vamos ouvi-lo. Pô, cara, esse título é de uma importância muito grande para mim, todos sabem o quanto, os torcedores eu digo, né, do Corinthians, o quanto eu vinha batalhando para poder conquistar um título aqui no Corinthians, das vezes que eu bati na trave, das dificuldades que eu passei no ano passado, das humilhações que eu tive, e poder ser premiado com o título agora após a resiliência que eu tive no ano passado e venho tendo dia a dia, é muito gratificante, é um momento muito especial e, pô, esse grupo merece demais. Quando eu tava ali agachado, orando, pedindo para que acabasse o jogo, começa a passar um filme na cabeça, aí vem o Emiliano me dá uma palavra, aí eu fico mais emotivo ainda, aí veio o Diego também, e pô, foi um momento muito especial, quando o juiz apitou ali, eu entrei em êxtase e só sabia chorar e agradecer a Deus pelo momento que eu estava vivendo em campo ontem. Então é isso aí, Fiel. Entrevista exclusiva do Hugo Souza, a entrega da premiação do Paulistão, do Yuri Alberto e também da Leda Pereira, respondendo o pessoal aí, pegou no pé dela, após ela ter falado com o Augusto Melo ali na beira do campo, e o Palmeiras sempre perde lá, e também dando aquela cutucada, mano, no Corinthians, né, quando ela fala ali que tem clube que não honra seus compromissos, ela cutucou o Corinthians, né? Ela não esquece o Corinthians. E outra, mano, é muito mais fácil você organizar um clube aí sendo uma bilionária, né? Multibilionária. E nas gestões passadas, o outro presidente lá que emprestou dinheiro a rodo pro Palmeiras, cobrando juros que nem um pai cobra pro filho, né? Então, muito mais fácil, assim. Imagina se o Timão tivesse algum bilionário. Na verdade, até tem, mas não com interesse de investir no Corinthians, já que tem essa corja de vagabundo que fica ali sugando o clube. Então, o pessoal fica meio com medo de colocar dinheiro no Corinthians, porque a gente sabe como que funciona, né? Aquela corja do André Sanches, Margob, Rubão. Então, quando esses caras estiverem lá, ninguém vai querer investir de fora mesmo um árabe aí bilionário querendo colocar grana no Corinthians. É difícil realmente. E falando então do próximo jogo, o Coringão pega o Bahia domingo. Eu acho que o Ramon Dias vai poupar boa parte do elenco. Vai ser difícil o Corinthians entrar nessa partida com o time titular. E o Hugo Souza falou que tá sentindo dores aí, então talvez jogue porque é goleiro. O goleiro dificilmente fica fora, né? Só se for realmente uma lesão que o possibilite de não jogar. E o Rodrigo Garro com certeza vai ser poupado. Ele tá sentindo muitas dores no joelho, ele joga direto com infiltração. Eu acho que o Roberto joga, o Roberto se recupera muito rápido. Então eu chutaria o meu time pra domingo, cara. Hugo Souza, Félix Torres, Gustavo Henrique, Angileri, Mateuzinho. No meio campo ali, eu acho que ele vai entrar com o Rian, Alex Santana e Bidon pra armar Coronado ali armando. E na frente Yuri Alberto e Thales Magno, hein? Ou Romero. Esse é meu time pra domingo. Então, dificilmente a gente vai jogar com o titular domingão. Então é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação, nenhuma notícia do Corinthians. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.